Saber Direito desta semana, a gente fala sobre direito administrativo. Vamos estudar os direitos de propriedade, as intervenções do Estado, ocupação temporária, tombamento e desapropriação. As aulas são com o professor Sidney Amorim. Olá pessoal, sejam bem-vindos à TV Justiça. Este é o programa Saber Direito. Meu nome é Sidney Amorim e eu sou professor de Direito Administrativo. Também sou servidor federal desde 2003, já trabalhei no INSS, já trabalhei no Tribunal de Justiça do Distrito Federal, na Controladoria Geral da União e hoje eu trabalho no Superior Tribunal de Justiça. E nessa primeira oportunidade que nós vamos conversar sobre a matéria de direito administrativo, nós vamos conversar sobre um assunto importante que é sobre a intervenção do Estado na propriedade. Bom, ao falar sobre essa matéria, eu queria primeiramente apresentar para vocês um livro que eu indico para leitura, que é este livro aqui, Direito Administrativo Brasileiro, do professor Eli Lopes Meireles, ele que também é jurista, já falecido, mas os filhos estão continuando a obra do pai. Então eu indico para vocês a leitura desse livro, sobre direito administrativo. Bom, ao falar sobre a intervenção do Estado na propriedade, primeiramente, pessoal, a gente precisa entender por que o Estado pode fazer as suas intervenções, né, na vida privada, na vida das pessoas. Primeiramente, é preciso saber que o Estado ele tem essa prerrogativa, uma prerrogativa importante, que é baseado no chamado poder de polícia administrativo. Bom, o Estado ele tem essa prerrogativa de fazer as intervenções que houver por bem, porque ele está o quê? Protegendo e administrando os bens e os serviços para a coletividade. Então, quando eu estou falando de intervenção do Estado, pode ser intervenção do Estado em qualquer direito, em qualquer valor, né, da sociedade em geral. E o que nós vamos tratar hoje é sobre a intervenção do Estado na propriedade. Quando fala de intervenção do Estado na propriedade, a gente tem que nos basear em alguns princípios muito importantes do direito administrativo. Porque se a gente não for basear nos princípios do direito administrativo, a gente não consegue entender por que o Estado tem essa prerrogativa, né? Então vamos conversar um pouco a respeito dos princípios mais importantes do direito administrativo. Então, pessoal, ao falar sobre a intervenção do Estado na propriedade, a gente tem que ter uma noção de qual tipo de fonte vamos usar para conversar sobre esse assunto. Primeiramente, é preciso esclarecer uma coisa. O direito administrativo, ele não se encontra codificado. Ou seja, não há um código de direito administrativo, assim como nós temos um código de direito penal, de direito civil, ou de direito processual penal ou civil. O direito administrativo, ele não se encontra codificado. Então, para a gente conversar sobre a intervenção do Estado na propriedade, nós vamos utilizar, primeiramente, a própria Constituição Federal e os principais diplomas de direito administrativo que tratam da intervenção do Estado na propriedade, que é a Lei 4132 de 62 e o Decreto 3365 de 1941. Também vamos utilizar o Estatuto das Cidades, que é a Lei 10.257 de 2001. Então, esses são os principais diplomas que nós vamos utilizar durante essa e as outras aulas para falar sobre a intervenção do Estado na propriedade, ok? Bom, sobre a intervenção do Estado na propriedade, nós temos primeiro que entender um pouco sobre os princípios mais importantes do direito administrativo. E também uma prerrogativa importante do direito administrativo, que é o poder de polícia administrativa, que é o poder de fiscalizar, o poder de restringir ou condicionar o uso ou o gozo de bens e direitos individuais dos particulares.
porque, afinal de contas, o Estado está a serviço da coletividade. O Estado, a administração pública, está a serviço do interesse público. E é sobre isso que o Estado vai se debruçar. Independentemente da vontade individual de cada um, o Estado tem que impor, em algumas situações, o interesse da coletividade e o interesse da própria administração pública, ok? Então, quando a gente trata de intervenção do Estado na propriedade, a gente tem que entender por quais princípios e por quais valores a administração pública vai poder fazer isso. Ou seja, vai poder fazer uma desapropriação de um imóvel, vai poder fazer uma ocupação temporária de um terreno particular, ou também vai poder fazer uma limitação administrativa para que determinado bairro, por exemplo, não construa mais de 4 ou 5 andares, porque se localiza, às vezes, por exemplo, perto de um aeroporto. Então, sobre essas questões é que nós vamos conversar agora, ou seja, os princípios que embasam o poder do Estado na intervenção da propriedade privada. Bom, em primeiro lugar, o Estado ele tem supremacia sobre o particular, não é isso? Ou seja, mais vale o interesse da coletividade do que o interesse de um indivíduo tomado individualmente, por exemplo. Então, o princípio basilar, gente, do direito administrativo que embasa a intervenção do Estado na propriedade é o princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse do particular. Essa é a gênese. Existem outros princípios? Existem outros princípios. Por exemplo, o princípio da indisponibilidade do interesse público. Então, esses dois princípios, o princípio da supremacia do interesse público sobre o particular e o princípio da indisponibilidade do interesse público, eles são, digamos assim, a gênese, os princípios doutrinários que embasam esse direito que o Estado tem de interferir na vida privada do cidadão. E nada mais justo do que isso aconteça, porque é a coletividade que tem mais primazia do que o interesse particular tomado em si dentro de uma sociedade. Outros princípios importantes que decorrem dessa gênese dos princípios que eu acabei de falar, são os princípios considerados constitucionais. Eles estão lá no artigo 37, caput, da nossa Constituição Federal. São eles o princípio da legalidade, o princípio da impessoalidade, o princípio da moralidade, o princípio da publicidade e o princípio da eficiência. Esses 5 princípios que estão expressos na nossa Constituição Federal, eles decorrem desses 2 princípios basilares, que é o do interesse público, né, sobre o interesse do particular, essa supremacia, e da indisponibilidade do interesse público. Então, principalmente, por exemplo, baseado na legalidade. Quanto ao princípio da legalidade, a autoridade competente, o agente público, ele não pode fazer uma intervenção se não está previsto em lei, ou em um decreto, ou em algum normativo jurídico que possa fazer com que ele desaproprie, ou limite, ou ocupe temporariamente, ou, por exemplo, faça uma servidão administrativa. Institutos estes, que inclusive nós vamos comentar nessa e em outras aulas também. Outros princípios que decorrem também é o princípio da razoabilidade, o princípio da proporcionalidade, também temos o princípio da presunção de legalidade, o princípio da autotutela e também o princípio da continuidade dos serviços e das atividades públicas. Bom, falando sobre todos esses princípios, o mais importante a destacar é o princípio da supremacia do interesse público sobre o particular. É daí, pessoal, que decorre esse poder que o Estado tem de fazer intervenções na propriedade privada, seja intervenções de natureza restritiva, seja intervenções de natureza supressiva, que são as mais graves, as mais importantes de todas. Com relação a essa questão da intervenção do Estado na propriedade, eu queria destacar uma que está lá no artigo 5º da Constituição, no inciso 20.
Nesse dispositivo constitucional, fala que em caso de eminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário, indenização ulterior, se houver dano. Vejam vocês que a autoridade competente, que é o agente público, né, ele pode utilizar de uma propriedade particular se houver um eminente perigo público. Como assim, professor? Eminente perigo público. Veja uma situação curiosa que pode acontecer muito aí nas cidades, pelo Brasil afora. Uma perseguição policial. Então, em uma perseguição policial, às vezes o carro da polícia tem alguma avaria, quebra, e ele precisa continuar a perseguir, né, os meliantes, os bandidos. E aí ele vai utilizar de um carro particular que estiver o mais próximo deles. Faz uma requisição administrativa, ou seja, você está fazendo o quê? Você está utilizando um bem particular porque está fazendo uma perseguição policial e se aquele carro particular vier a ser danificado, o Estado vai indenizar sim aquela pessoa ulteriormente, ou seja, mais para frente vai haver sim todo um procedimento administrativo para que você não fique no prejuízo. Por quê? Porque o seu carro foi utilizado para uma perseguição policial. Ou seja, não havia mais carro da polícia, utilizou-se o seu. Então, assim pode haver, em caso de eminente perigo público, utilização de um bem particular. Ou seja, não havia mais carro da polícia disponível e aí utilizou-se o seu, para que pudesse haver continuidade, né, de uma perseguição policial para ir atrás dos bandidos. Ou seja, é a intervenção do Estado, né, na sua propriedade, no caso, no seu bem, né, um bem imóvel, no caso, um veículo, mas poderia ser muito bem uma intervenção, digamos assim, uma perseguição policial dentro da sua casa, e a sua casa ia, assim, ser invadida pelos policiais, invadida, entre aspas, por exemplo, para poder ir atrás de um bandido. Então, é nesse sentido que se faz presente, né, na prática e no cotidiano, no dia a dia, essas intervenções do Estado na propriedade. Nesse caso, foi uma intervenção de natureza restritiva, ou seja, ele não tomou o seu bem para isso, né? Então, foi isso que aconteceu. Uma intervenção, né, no caso aí foi uma requisição administrativa, porque houve um caráter de urgência, um caráter de emergência. Então, nós vamos verificar ao longo das aulas que existem várias modalidades de intervenção do Estado na propriedade do particular. Então, vejam comigo, nós temos os princípios basilares do direito administrativo, temos os princípios constitucionais do direito administrativo e temos os princípios, digamos assim, infraconstitucionais do direito administrativo. Nós conversamos aí, né? Princípio da supremacia do interesse público, princípio da disponibilidade do interesse público e também princípio da legalidade, princípio da razoabilidade, princípio da proporcionalidade, princípio da continuidade dos serviços públicos. Olha aí, tudo isso embasando a atitude da administração pública ao poder fazer essas espécies de intervenções do Estado na propriedade do particular. E sobre isso, nós vamos passar agora para vocês aqui um quadro sobre esses princípios doutrinários, constitucionais e infraconstitucionais no direito administrativo. Venham comigo. Está aí na nossa esquerda, né? Princípios gerais do direito administrativo, que é a supremacia do interesse público e a indisponibilidade do interesse público, são princípios de natureza doutrinária. Depois nós temos, decorrente desses princípios gerais, os princípios básicos do direito administrativo, que são os princípios de natureza constitucional. Eu falei para vocês no artigo 37, caput da nossa Constituição, o famoso LIMPE, né? Vejam aí o acróstico, né? LIMPE, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E, decorrente desses princípios gerais e básicos, nós temos outros princípios importantes que também são aplicados à intervenção do Estado na propriedade. Princípio da razoabilidade, da proporcionalidade, da presunção de legalidade, da autotutela e da continuidade. São princípios de origem legal, também doutrinária. Vemos assim que desses princípios
nós temos, então, o embasamento jurídico para as intervenções do Estado na propriedade. Ok? Agora nós vamos para o nosso primeiro quiz. O princípio basilar que justifica a intervenção do Estado na propriedade privada é o da letra A, supremacia do interesse público, letra B, legalidade, letra C, razoabilidade ou letra D, modicidade das tarifas. Já pensou direitinho aí? Qual resposta você acha que é? Vamos lá para a resposta correta. Letra A, supremacia do interesse público sobre o interesse do particular, né? O princípio da legalidade é um princípio que é importante, mas ele não é basilar. A razoabilidade também, ele não é basilar, ele é um princípio de natureza legal. E o da modicidade das tarifas é um princípio que eu nem citei em sala. Portanto, nós não temos aí nenhum dos três com a indicação, né, de que seja basilar. Basilar mesmo só o princípio da indisponibilidade, da supremacia, aliás, do interesse público sobre o interesse do particular. Quem acertou, está de parabéns. Agora nós vamos falar sobre o contraponto exatamente a essa prerrogativa do Estado, da administração, de poder fazer as intervenções que houver por bem em razão do interesse público ou em razão do interesse da coletividade, né? Então, nós vamos falar sobre o direito de propriedade, porque é um direito constitucional, né? Você que tem a sua propriedade, ou você que tem o seu bem móvel, né? Um carro, ou algum tipo de equipamento, ou até mesmo algum tipo de instrumento de trabalho, qualquer coisa pode ser objeto de intervenção do Estado. Só que nesse caso, que nesta aula especificamente, a gente vai falar mais sobre as intervenções do Estado na propriedade. E a propriedade ele é um direito constitucional. Direito constitucional que está previsto, sim, no artigo 5º da nossa Constituição, lá no inciso 22. Eu vou ler aqui para vocês. Diz assim, artigo 5º, inciso 22. É garantido o direito de propriedade. Frase curta, direta, sem nenhum tipo de rodeio. Ou seja, a propriedade ela é um direito constitucional. Ou seja, você com a sua propriedade pode usar, pode gozar, pode dispor, pode alienar. Ou seja, ao seu bel prazer, você pode desenvolver qualquer tipo de atividade lícita dentro da sua propriedade. Agora, você não pode usar a propriedade de toda e qualquer maneira, ou seja, isso não é um direito de natureza absoluta. Não é um direito absoluto, o direito de propriedade, assim como nenhum direito constitucional, né, ele é absoluto. Vejam vocês que a própria vida, que é um direito constitucional garantido na Constituição Federal, ele pode ser relativizado em caso de guerra. Então, nós vemos aí que o direito de propriedade ele é um direito consagrado, importante, mas ele não é absoluto. Ou seja, ele pode ser relativizado para poder atender aos interesses da coletividade, aos interesses da administração pública. E por isso que nós vamos ler o próximo inciso da Constituição Federal, que fala sobre o direito de propriedade também. Porque no inciso seguinte, no 23, fala sobre isso, sobre essa relativização do direito de propriedade. Diz lá assim, a propriedade atenderá à sua função social. Olha só, você tem o direito de propriedade, mas ele precisa atender à sua função social. E o que seria, professor, atender à sua função social? Atender à função social da propriedade, pessoal, é poder fazer com que o seu imóvel seja produtivo, fazer com que o seu imóvel seja edificado, ou seja, para cumprir com as regras edilícias da comunidade, né, da sociedade, da cidade que você vive, né, através de um plano diretor.
Por exemplo, tem gente que compra um terreno bem no centro da cidade e não edifica. Fica ali especulando para poder valorizar o terreno. Isso não faz bem para a sociedade, isso só faz bem para o particular. Então, no interesse público, essa propriedade não está atendendo à sua função social. Por exemplo, você tem uma fazenda, né? E nessa fazenda você não está plantando, né? Você não está produzindo, você não está gerando bens, você não está gerando emprego, você não está gerando renda. Então, toda a propriedade que o particular tem, ele pode usar, pode gozar, pode dispor, mas ele não pode deixar de atender à função social. E essa função social da propriedade, ele tem duas vertentes. Quando o imóvel é urbano ou quando o imóvel é rural. Então vejam vocês que nós temos então o direito de propriedade do particular, mas temos também o direito que o Estado tem de intervir na propriedade, seja de natureza supressiva, seja de natureza restritiva. Então nós temos aí esse entendimento que é fundamental para essa nossa primeira aula. Ou seja, saber que o Estado tem essa prerrogativa de intervir na propriedade. Por quê? Porque o particular, apesar de ter o direito de propriedade, ele não pode utilizar de qualquer maneira. Ele tem que atender à função social da sua propriedade para que não haja, posteriormente, nenhum tipo de intervenção do Estado de natureza supressiva. As de natureza restritiva, nós vamos verificar daqui a pouco que elas podem sim, independente de atender a função social dela, ok? E é sobre isso que nós vamos conversar agora. Nós temos, então, duas modalidades, digamos assim, de intervenção do Estado na propriedade. As intervenções menores, as intervenções que não retiram o bem do particular, que são as restritivas, e temos as intervenções que, sim, vão retirar o bem do particular, que são as mais graves de todas, né? Ou seja, o particular tem um bem, mas aquele bem vai ser retirado dele, né, pela força expropriatória que o Estado tem. E essa modalidade, a única, né, que nós temos de supressão, chama-se desapropriação. Professor, quais são essas modalidades restritivas, então, que o senhor estava falando aí? Nós temos 5 modalidades de natureza restritiva, ou seja, 5 oportunidades, 5 situações em que o Estado pode, sim, não se apropriar inteiramente do seu bem, mas ele vai se apossar de maneira transitória, ou de maneira definitiva, ou então de maneira permanente, ou então de maneira com urgência ou com uma emergência. Então, essas situações que vão delimitar o tipo de intervenção restritiva. Primeira intervenção restritiva é a servidão administrativa. Servidão administrativa é uma espécie, nós vamos falar sobre isso em outras aulas, mas só para vocês terem uma noção. É um apossamento, né, de parte do bem alheio, né, um bem do particular, para quê? Para que ele possa desenvolver uma atividade ou então prestar um serviço público. Por exemplo, linhas de transmissão, né, que precisam passar por vários quilômetros, né, de propriedades particulares, então o Estado institui, né, uma servidão administrativa, ou seja, o seu terreno ele vai servir uma parte dele para um interesse próprio da administração. Depois da servidão administrativa, nós temos a chamada limitação administrativa. O que é limitação administrativa em poucas palavras, né? É o apossamento não, ele é uma maneira que o Estado tem de poder restringir o uso da sua propriedade para um interesse público. Por exemplo, na limitação administrativa que eu falei anteriormente, determinado bairro só pode construir em um gabarito até 4 andares. Isso é uma limitação administrativa, ou seja, você tem lá um terreno, quer construir um arranha-céu, não vai poder, porque ele está em um bairro cuja limitação existe, essa limitação é por lei, né, para que você possa construir tão somente 4 andares. É uma espécie de limitação, um exemplo, né, de limitação administrativa. Depois da servidão
e da limitação, nós vamos falar sobre a requisição administrativa. O que é requisição administrativa? É aquele caso que eu falei lá no artigo 5º, inciso 20, lembra? Em caso de eminente perigo público, a autoridade competente vai poder utilizar de uma propriedade particular ou de um bem particular, né, para o interesse público, né, em casos de urgência, em casos de emergência, né, com uma indenização ulterior. Então, a requisição é isso, ou seja, o Estado vai se apropriar de maneira emergencial de um bem seu para poder desenvolver algum tipo de atividade urgente e emergente que ele vai precisar. Depois nós temos a ocupação temporária. O que é a ocupação temporária? Ela é uma utilização de um bem particular, né? Geralmente esse bem particular está do lado de alguma obra, né, pública. Para quê? Para poder guardar maquinários, por exemplo, para poder desenvolver outras atividades, né? É claro que essa ocupação temporária, ela precisa de uma anuência do particular. Nós vamos falar sobre isso depois. Mas só para vocês se situarem, né, nós temos a ocupação temporária como uma restrição, sim, do Estado na propriedade privada, onde ele vai usar, não com caráter de emergência, mas com um caráter ordinário, algum bem particular junto a uma obra pública para que possa desenvolver algum tipo de atividade. Depois da ocupação temporária, então, por fim, nós temos a quinta restrição, que talvez seja a mais famosa de todas, que é o tombamento. Tombamento que é o quê? O direito, né? Direito não, mas um dever do Estado e da comunidade para poder preservar e proteger o patrimônio cultural, o patrimônio histórico, patrimônio artístico, né? Ou seja, todo esse tipo de patrimônio que o Estado precisa para proteger, para poder garantir, né, essa preservação para as próximas e para as futuras gerações. Então, nós vemos aí 5 modalidades de intervenção restritiva. Vimos a servidão administrativa, a limitação administrativa, a requisição administrativa, a ocupação temporária e o tombamento. Todas essas 5 nós vamos conversar nas próximas aulas especificamente sobre elas. O que eu fiz agora nesse primeiro encontro é falar um pouco sobre cada uma delas para vocês entenderem como é que funciona essas restrições do Estado na propriedade. E por fim nós temos as restrições de natureza supressiva. O que são restrições de natureza supressiva? São restrições que sim, retiram o bem do particular. O que é retirar o bem do particular? É fazer uma desapropriação. Essa desapropriação pode ter várias finalidades, né? Nós vamos ver num quadro daqui a pouco, que eu vou passar para vocês, que existem várias finalidades nas desapropriações. E existe sim embasamento constitucional que nós vamos ver daqui a pouco. Desapropriação, então, ela pode ser de natureza comum ou pode ser de natureza especial. O que é uma desapropriação de natureza comum? As desapropriações de natureza comum são aquelas que são realizadas por utilidade pública ou por uma necessidade pública, ou então uma desapropriação que ela é utilizada para um interesse social. Então, repetindo, desapropriação comum pode ser por necessidade pública ou utilidade pública, né? Utilidade e necessidade, que ele é regulado por uma lei específica, que é a Lei 4132, de 62, perdão, a Lei 3365, né, de 41, e a por interesse social, que ela é regulada pela a Lei 4132, de 1962. Então, essas são as desapropriações comuns, por quê? Porque são desapropriações de natureza ordinária. O que são desapropriações de natureza ordinária? São desapropriações em que há um interesse do Estado em fazer algum tipo de obra, né? Por exemplo, o Estado precisa de um terreno no centro da cidade para fazer um hospital. Então, eles querem que o hospital fique no centro da cidade para poder acorrer os seus munícipes, os seus habitantes. Então, se há um terreno particular lá, e esse terreno interessa a administração, então vai haver uma desapropriação por uma utilidade pública, ou seja, para construir aquele hospital.
E as desapropriações por natureza, por interesse social, são aquelas que estão previstas na lei, por exemplo, para a construção de casas populares ou para o desenvolvimento de alguma área turística. Então, às vezes, há um interesse do Estado em desapropriar certos terrenos particulares para esse tipo de mister, que é o quê? Desenvolver atividades, desenvolver serviços que possa favorecer a população de um modo geral. Então, vimos aí as desapropriações comuns, que são as desapropriações por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social. Essas são as desapropriações de natureza ordinária, desapropriações comuns. Elas geralmente são feitas, com uma indenização prévia e justa em dinheiro. Vamos ver isso na própria Constituição Federal. Na Constituição Federal, em seu artigo 5º, no inciso seguinte, ou seja, no inciso 24 da Constituição, fala sobre isso, sobre essas desapropriações. Diz assim: a lei estabelecerá o procedimento para a desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição. Ressalvados os casos previstos nessa Constituição. Quais são os casos previstos nessa Constituição? Vamos ver daqui a pouco, ao falar sobre as desapropriações especiais, ok? Agora vamos para o nosso próximo quiz. A Constituição da República estabelece, no artigo 5º, inciso 20, que no caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário, indenização ulterior, se houver dano. Então, pessoal, letra A, trata-se de uma expropriação, trata-se da, letra B, limitação administrativa, letra C, desapropriação, ou letra D, requisição administrativa. Então, já pensou direitinho? Já sabe a resposta correta? Será que você acertou? Vamos lá. Aí, letra D, uma requisição administrativa. Está previsto, expressamente na Constituição Federal. Não essa palavra requisição administrativa, ok? Mas está falando lá que é a utilização de um bem, com caráter emergencial, ou seja, em questão, em caráter de eminente perigo público. Eu fiquei de falar agora sobre as desapropriações de natureza especial, não é isso? Vamos voltar a ler o artigo 5º, inciso 24 da Constituição, porque lá tem algumas coisas interessantes para a gente analisar. Ao final dessa aula, vamos chegar à conclusão de o que são essas desapropriações de natureza especial. Diz assim: a lei estabelecerá o procedimento para a desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro. Essa é a primeira parte do inciso 24. O inciso 24 fala das desapropriações comuns, acabou de falar. Necessidade e utilidade pública ou por interesse social. E fala que a lei estabelecerá. Essas leis já existem. O Decreto-Lei 3365 de 41, que fala sobre as desapropriações por utilidade ou necessidade pública, e a Lei 4132 de 1962, que fala sobre as desapropriações por interesse social. Vou explicar mais pormenorizadamente sobre cada uma dessas desapropriações nas próximas aulas, ok? O que eu queria deixar com vocês aqui é o estabelecimento dessas desapropriações de natureza especial, que vem agora, na segunda parte do 24. Quem está com a Constituição aberta aí, parabéns. Acompanhem comigo. Mediante prévia e justa indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição.
Então, quais são os casos previstos na Constituição? Esses 3 casos previstos na Constituição é o que estabelecem as desapropriações especiais. Por que elas são especiais? Porque elas são uma espécie de imposição do Estado para que atenda à sua função social. Ou seja, a propriedade precisa atender à sua função social. E se não atender à sua função social, o que pode acontecer? Pode acontecer uma desapropriação. E, geralmente, essas desapropriações, elas não são indenizadas em dinheiro. Não são indenizadas em dinheiro. Por quê? Porque você não atendeu à função social da propriedade. Vai ter uma indenização? Vai. Vai ser prévia? Vai. Mas não vai ser em dinheiro. Quais são esses casos? Nós vamos tratar de maneira mais pormenorizada nas próximas aulas, mas para vocês entenderem, falamos sobre restrições e agora falamos sobre supressões da propriedade. Então agora nós estamos falando sobre desapropriações especiais. Existem 3 tipos de desapropriações especiais. A desapropriação urbana, a desapropriação rural e a desapropriação confiscatória, também chamada de expropriação. Pois é essa palavra que está prevista, que está expressa na Constituição Federal. A desapropriação urbana, ela está prevista no artigo 182 da Constituição Federal. Lá, no artigo 182, fala que a desapropriação urbana ela vai acontecer se a função social da propriedade, função urbana da propriedade, não for cumprida. Como assim não for cumprida? Como é que eu vou saber se foi cumprida ou não? Aí, em cidades com mais de 20 mil habitantes, é obrigatório, a Constituição Federal fala isso, que haja um plano diretor de ordenamento territorial. Nesse plano diretor de ordenamento territorial vai estar especificado lá quais são os requisitos para que se cumpra a função urbana da propriedade. E se não for cumprido, pode ser sim desapropriado, ok? A outra desapropriação especial é a desapropriação rural. O que é a desapropriação rural? É quando a propriedade rural não cumpre a sua função social. E o que é não cumprir a sua função social? Esses requisitos estão previstos no artigo 184 e seguintes da Constituição Federal. Nós vamos estudar isso mais à frente. Mas é importante que você saiba que os requisitos para o descumprimento da função social está na função social rural, está na própria Constituição Federal, ok? Lá na Constituição Federal a gente vai ler quais são os requisitos que, uma vez descumpridos, podem causar a desapropriação rural, ok? E a terceira espécie de desapropriação especial é a desapropriação confiscatória, um confisco, ou seja, o camarada que tem uma propriedade, ele utilizou aquela propriedade de maneira ilícita. Plantação de drogas, utilização de trabalho escravo. Então, nesses casos, ele não só não atendeu a sua função social, como ele cometeu ilícitos. E esses ilícitos precisam ser punidos. E uma das punições é a expropriação, ou seja, a supressão do bem daquele particular e tudo que tiver lá dentro, benfeitorias, imóveis, móveis, aviões, carros, todas as benfeitorias que estiver lá vão ser expropriadas, vão passar para a mão do Estado. Não vai haver qualquer tipo de indenização. Então percebam que essa terceira modalidade é a mais grave de todas. É aquela que está prevista no artigo 243 da Constituição Federal. Não vamos ler esses artigos agora, vamos ler em aulas apropriadas, específicas só sobre isso. Mas o que eu queria deixar claro com vocês é que essa desapropriação confiscatória, ela é uma desapropriação especial porque está prevista, como está falando lá no artigo 5º, inciso 24, que as desapropriações comuns, que são as ordinárias, elas que vão fazer a indenização prévia justa em dinheiro, ressalvados os casos previstos na Constituição. E quais são os casos previstos na Constituição? Acabei de falar. Desapropriação urbana, desapropriação rural e desapropriação confiscatória.
Então, vocês viram aí que existem 3 tipos de desapropriações rurais. Aliás, 3 tipos de desapropriações especiais. A palavra rural com especial, às vezes a gente confunde. Mas são desapropriações especiais, que são as ressalvas previstas na própria Constituição. Então, vemos aí desapropriação urbana, no artigo 182 da Constituição, desapropriação rural, no artigo 184 da Constituição, e desapropriação confiscatória prevista no artigo 243 da Constituição Federal. Fica estabelecido, então, e eu já falei sobre isso, as espécies, né, de intervenções do Estado na propriedade, né? Então, quando você for fazer uma recapitulação, eu vou passar um quadro daqui a pouco aqui, vocês vão ver, então, lembrando, existem as restrições, as intervenções de natureza restritiva e as intervenções de natureza supressiva. E é sobre essas intervenções que nós vamos tratar de maneira mais acurada, né, mais detida, né, nas próximas aulas. Então, vamos falar as restritivas e as supressivas. Nós vamos ver agora, no próximo quadro, que eu vou passar para vocês aqui, um quadro que resume, mais ou menos, né, essas intervenções do Estado na propriedade. As que não retiram o bem, mas apenas as utilizam, né, de maneira temporária, ou de maneira emergencial, ou de maneira permanente, né, que é no caso do tombamento, né, que tem até um caráter perpétuo. E aquelas intervenções mais gravosas, aquelas intervenções que retiram, sim, o bem do particular, que são as desapropriações. Nós temos aqui um quadro sinótico sobre isso, para a gente poder memorizar. Venham comigo. Tá aí, ó, quadro geral de intervenções do Estado na propriedade. As restritivas e as supressivas. As restritivas, qual é a característica principal delas? São as que restringem o uso do bem. E nas supressivas, são as que retiram o bem do particular. Então, nas restritivas, nós temos aquelas 5 ali abaixo, né? A servidão, a limitação e a requisição administrativas, a ocupação temporária e o tombamento. Eu lembro que essas intervenções restritivas, elas vão ser explicadas pormenorizadamente nas aulas, nessa sequência, tá? Servidão, limitação, depois a gente fala sobre as outras 3, tá? E as supressivas, nós temos a desapropriação e a expropriação. Então está aí um quadro geral das intervenções do Estado na propriedade. Vejam que essas intervenções supressivas têm 2, as desapropriações e as expropriações. Ué, professor, você tinha falado que só havia um tipo, né, uma modalidade de intervenção supressiva, que era a desapropriação. Ocorre que essa expressão expropriação, ela é utilizada na doutrina majoritária, como eu expliquei anteriormente, né, nós não temos uma codificação do direito, então nós vamos muitas vezes na doutrina. A expropriação seria a punição de não haver nenhum tipo de indenização. Pelo contrário, há um confisco. E a desapropriação seria aquelas que teriam algum tipo de, sim, indenização. Seja em dinheiro, seja em outros meios, né? Eu vou explicar para vocês depois com relação aos títulos da dívida pública e os títulos da dívida agrária, ok? Então vejam que nós explicamos todas as modalidades de intervenção. E vamos pormenorizá-las nas próximas aulas. Agora vamos chamar o nosso próximo e último quiz. A Constituição Federal de 88, em seu artigo 5º, inciso 22, garante o direito de propriedade e, no inciso seguinte, o condiciona ao atendimento da sua função social. Sobre a intervenção do Estado na propriedade, encontra a opção correta. A limitação administrativa é modalidade supressiva de intervenção. Letra A, né? Letra B. Todas as formas de intervenção ensejam indenização. Letra C. As formas de intervenção podem ser restritivas ou supressivas. Ou letra D.
Dentre as modalidades de restrição, encontram-se a requisição administrativa, a expropriação e o tombamento. Essa está um pouquinho mais difícil, não está? Mas vocês conseguiram encontrar a resposta? Eu acho que está meio que na cara, não está? Vamos ver se você acertou? Letra C, quem acertou, parabéns, hein? As formas de intervenção podem ser restritivas ou supressivas, certinho. A letra A não é supressiva, ela é restritiva, a limitação. Na letra B, não são todas as formas de intervenção, por exemplo, a expropriação, não tem indenização. E na letra D, está falando que dentre as de restrição temos a expropriação. Só que a expropriação não é de restrição, a expropriação é de supressão. Então, tendo feito esse terceiro quiz, a gente já conseguiu ter um panorama geral sobre a importância, né, do Estado fazer essas espécies, né, de intervenções, sejam elas as intervenções de natureza restritiva, sejam elas as intervenções de natureza supressiva. Percebam que há diferenças entre elas, percebam que há nuances que nós vamos estudar nas próximas aulas. Mas o que eu quis deixar com vocês bem claro nesse quadro de intervenções é que existem, então, essas modalidades. E é dessas modalidades que a gente precisa distinguir. Cada um vai ter uma situação, uma circunstância diferenciada. Por exemplo, o tombamento, né? O tombamento é o patrimônio, né? A proteção do patrimônio. E por ser proteção do patrimônio, preservação do patrimônio, ele não só é um dever do Estado, mas um dever também da comunidade. Então, quando haver o tombamento, né, vai haver, sim, uma restrição, não uma supressão, mas alguns dizem que o tombamento é uma espécie de desapropriação disfarçada, né? Alguns doutrinadores falam sobre isso. Por quê? Porque você tem um bem, ele tem algum valor histórico, por exemplo, uma fazenda que foi de alguma autoridade, de algum imperador, né? E aí tem uma parte da fazenda lá que ela vai ser tombada, ou seja, ela vai ser destinada ao patrimônio, por exemplo, patrimônio histórico, não patrimônio cultural. Então, naquela parte da fazenda, praticamente houve uma desapropriação, mas não se enganem, porque ele não se apossou de todo o seu terreno, né? Ele se apossou de uma parte do seu terreno que tem valor histórico. E se tem valor histórico e o Estado puder fazer um tombamento, nós vamos explicar depois como que isso acontece, ele vai sim tombar aquela parte. Interessante, porque queira você tenha interesse ou não tenha interesse, esse tombamento vai acabar acontecendo. Por quê? Porque é o poder, né, que o Estado tem de fazer esse tipo de intervenção. Ah, professor, mas como é que se dá isso? Se não for por bem, digamos assim, né, se não for na via administrativa, vai ser sim na via judicial. Então, nós vamos conversar sobre esses tipos, né, nas próximas aulas, né? Falar sobre a limitação, falar sobre a requisição, falar sobre a servidão, falarmos sobre a ocupação temporária, ou seja, vamos ver em que sentido que elas podem acontecer, quais são os exemplos mais comuns, né? E falar depois sobre as desapropriações, que já são mais gravosas, já são mais intromissórias, né, dentro da propriedade. Por quê? Não vai só restringir, né, a utilização, vai suprimir a utilização, né? Então, veja você que você tem uma fazenda bonita, que você demorou lá uns 30 anos para construir, né? Mas em determinado momento a municipalidade entende que no meio da sua fazenda precisa passar uma estrada. Embora você não queira, né, isso está sendo feito lá nos bastidores, digamos assim, da administração. E aí, se tiver o interesse e aquela estrada precisa ser feita, por exemplo, para escoar a produção, né, de grãos daquela cidade, então ele vai fazer a desapropriação daquele terreno. Queira você ou não queira você, essa desapropriação vai acontecer. Se não for por bem, né, se não for na via administrativa, vai ser na via judicial. E eu vou explicar de maneira mais perfunctória, digamos assim, em aula específica sobre essas desapropriações. Então, nós temos aí esse quadro geral, que é baseado no quê, pessoal? Baseado naquele princípio que eu expliquei lá atrás. Nós não podemos nos esquecer. Foi até objeto de um quiz, né? Ou seja, o princípio da
supremacia do interesse público sobre o interesse do particular. É sobre este princípio que se embasa toda a matéria de intervenção do Estado na propriedade privada, seja ela restritiva, seja ela de natureza supressiva. Tem outros princípios? Claro que tem. Nós vimos os princípios constitucionais, principalmente qual princípio? O princípio da legalidade, ou seja, o agente público, ao restringir a propriedade ou ao suprimir a propriedade do particular, ele tem que se embasar. Ele tem que falar sobre a Constituição, tem que falar sobre alguma portaria, algum normativo, né, que possa embasar esse tipo de intervenção do Estado na propriedade. Ou seja, isso não pode ser feito de qualquer maneira, isso não pode ser feito de qualquer jeito. Tem que ser dentro dos princípios da administração pública. Impessoalidade, por exemplo, né? Ou seja, você não pode desapropriar, por exemplo, um prefeito, não pode desapropriar um terreno por utilidade pública só para atingir, talvez, um desafeto político. Isso fere, né, o princípio da impessoalidade. Ou seja, você tem que ter sempre o interesse público e a necessidade pública, ok? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse nosso primeiro encontro. A gente deu algumas pinceladas, né, algumas introduções, né, básicas sobre a intervenção do Estado na propriedade. E a gente viu que o direito de propriedade ele é consagrado na Constituição, mas ele pode ser relativizado para que possa atender a sua função social. Vimos também que o princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse do particular, ele que embasa todo o aparato, né, jurídico, administrativo, para que essas intervenções sejam realizadas. E, por fim, a gente viu, no quadro geral dessas intervenções, quais são as suas modalidades e quais são as suas principais características. Espero ter ajudado vocês a conhecer um pouco mais sobre essa matéria. Nas próximas aulas, vamos aprendendo pouco a pouco, passo a passo, ok? Um prazer ter estado com vocês e até a próxima aula. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br ou entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br ou rever as aulas no canal da TV no YouTube, TV Justiça Oficial.